Neste vídeo vamos conhecer as primeiras teorias sobre o mobilismo geológico, sobre o movimento dos continentes, nomeadamente a deriva continental. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Será que os continentes se mantiveram sempre na mesma posição? Alguns dados, como a morfologia dos continentes e o aparecimento de fósseis em continentes atualmente afastados, levaram os cientistas a levantar questões e a colocar algumas hipóteses, nomeadamente o aparecimento de fósseis de Glossopteris, que era um arbusto linhoso com sementes grandes demais para serem levadas pelo vento ou para flutuarem pelo oceano, e o facto de se encontrarem estes fósseis em locais atualmente tão afastados, fez com que cientistas como Edward Suess e Alfred Wegener apresentassem hipóteses distintas para tentar explicar a mesma situação. Edward Suess foi um geólogo austríaco e sugeriu que os continentes estariam ligados por pontes continentais. Essas pontes continentais ligavam os diferentes continentes, formando um único continente a que deu o nome de Gondwana. Gondwana vem mesmo do lugar da Índia onde a planta Glossopteris teria sido encontrada. Suess sugeriu que, mais tarde, os oceanos teriam inundado os espaços entre essas terras e as porções de continente que as ligavam teriam afundado e permaneciam até aos dias de hoje no fundo dos oceanos. Segundo este autor, teriam ocorrido abatimentos contínuos da crosta que se afundou nos materiais adjacentes à medida que a Terra foi arrefecendo e se foi contraindo. Mais ou menos na mesma altura, Alfred Wegener, um geólogo geofísico e meteorologista alemão, em 1912 propôs uma ideia completamente diferente, que esta sim implicava o movimento dos continentes. Ele propôs a hipótese da deriva continental. Segundo Wegener, há cerca de 300 milhões de anos, os continentes formavam uma única massa, a Pangeia, que vem do grego toda a terra, pan, toda, geia, terra, toda a terra. A Pangeia ter-se-ia fragmentado e os seus fragmentos, aquilo que eram os continentes, teriam andado à deriva desde então. Qual das hipóteses é que acham que foi mais aceita? Por mais incrível que pareça, foi a das pontes continentais. Porquê? Porque era mais fácil de aceitar que existiam pontes entre os continentes do que imaginar que grandes massas continentais se moviam, algo que não era explicável, na altura, nem mesmo perceptível. Para grande parte dos cientistas da época, a teoria da deriva continental era mesmo tema de piada, não estando a comunidade científica receptiva a uma mudança tão grande do conhecimento científico da altura. Contudo, Wegener não desistiu e durante a sua vida tentou compilar uma série de argumentos que apoiassem a sua hipótese da deriva continental. Um dos primeiros argumentos que utilizou para apoiar a sua hipótese foi a morfologia dos continentes. Wegener verificou que a forma dos continentes, nomeadamente da América do Sul e de África, sugeria que estes encaixavam como peças de um puzzle. Vamos chamar a estes os argumentos morfológicos, têm a ver com a morfologia dos continentes. Wegener descobriu também que grandes estruturas geológicas e sequências estratigráficas em diferentes continentes pareciam ter algum tipo de ligação. Por exemplo, os estratos rochosos existentes na África do Sul eram idênticos àqueles encontrados em Santa Catarina do Brasil. Estas evidências vieram constituir os argumentos geológicos. Ao encontrar vestígios de glaciares em continentes com climas tropicais, Wegener admitiu que no passado esses continentes ocupariam outra posição, possivelmente mais próxima da Antártida. Estes vieram a constituir os seus argumentos paleoclimáticos. Porquê? Porque se baseavam no clima do passado. E por fim, temos os argumentos paleontológicos, que se baseavam na existência de fósseis das mesmas espécies, tipicamente não marinhas, que se encontravam em diferentes continentes e que atualmente estão separados por oceanos. Tal, segundo Wegener, só se conseguiria explicar se os continentes no passado teriam estado juntos, sendo então os argumentos paleontológicos para a sua hipótese. O que é que Wegener não conseguiu explicar na sua teoria? Infelizmente, Wegener não conseguiu explicar o movimento dos continentes. Não conseguiu explicar como é que grandes massas continentais conseguiam se movimentar. Tal facto fez com que esta hipótese fosse pouco apoiada até aos anos 50 do século XX.
Na época da sua morte, em 1930, as suas ideias foram quase inteiramente rejeitadas pela comunidade científica. Foi só na década de 1960 que ganharam credibilidade, quando os cientistas começaram a estudar a expansão do fundo dos oceanos e as placas tectónicas. Ficou percebido? Espero que sim.